Olá, eu sou Cláudia Mariana e esse é o Mercado Cultural, programa do Pantim.com que vem dialogar com os agentes culturais do nosso estado para saber como anda a cultura potiguar nesse período de pandemia e conversar sobre o impacto da Lei Aldir Blanc no setor cultural. E a nossa convidada hoje é Carol Carvalho, mãe, produtora cultural e titular da Dali Produções. Roda a vinheta! Oi, Carol, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Mercado Cultural. Oi, Claudinha, obrigada. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com você. A gente não se conhece pessoalmente, deve se conhecer dos rolês, mas eu mesma, assim, conheço seu trabalho das redes sociais e agora estar podendo conversar com você aqui é um prazer enorme. A gente vai começar falando sobre como foi que você ingressou nessa área da produção cultural e quais são os seus campos de atuação. Primeiro prazer, Claudinha, estar aqui com vocês. Acredito demais nos diálogos, nas entrevistas. Acho que a gente tem que estar aqui para isso também. Bom, eu ingressei na área cultural desde 2012, eu acho, ou 2013, que foi quando eu saí da área corporativa, né? Eu trabalhei na área corporativa em torno de uns 8, em torno de 10 anos. Trabalhei muito com marketing e saí do corporativo e acabei me aproximando muito do grupo Tropa Trupe. Eu comecei fazendo alguns trabalhos voluntários com o Giradança e, na sequência, eu já ingressei com o Tropa Trupe e, a partir daí, foi quando eu comecei a fazer meus trabalhos culturais aqui dentro da cidade, do estado. E aí, essa semana, Carol, a gente estava conversando, né, sobre a questão de você ser mãe, produtora cultural e ter dado aquela parada, né, logo que foi decretado o período de pandemia. Como é que foi para você e como é que é essa questão, né? Sim, foi uma loucura, né? Porque a maternidade ela ainda é colocada como ela não é incluída, né, numa rotina de familiar com questões da maternidade, da casa. Então, quando você se vê no meio de uma pandemia, numa maternidade solo, as coisas se tornaram bem mais complicadas, né? Você ter que lidar sozinha com uma questão de educação de uma criança, com a casa, com os cuidados que uma casa requer, né? Atenção que uma casa, uma criança e a sua própria vida requer. Então, isso conflitou com as questões do trabalho, obviamente. E acredito que ainda está sendo muito complexo para muitas mães que arcam com essa estrutura sozinha, né? A gente todos os dias aprende a lidar com isso, cada vez mais, dando um passo a mais, tentando ir contra essa maré de deixar com que a mãe arque com várias questões sozinhas e tentando buscar uma rede de apoio para que as coisas fluam da melhor forma, para que a mãe também possa trabalhar e também possa dedicar um tempo a si, ao autocuidado, né? E não ser só servidora. E eu acho que isso vai para todas as áreas, no aspecto cultural da mãe que trabalha com cultura, eu acho que a coisa ficou um pouco mais pesada nessa pandemia, porque foi um dos setores mais afetados, né? E requer muita dedicação e sanidade mental para poder resistir e seguir em frente. Então, no início da pandemia, a gente ficou bem perdida, buscando pontos de apoio. Tenho outras amigas, mães, produtoras culturais também, o qual a gente se apoia, né? A gente procura se juntar para que a gente consiga se dar apoio em todos os aspectos, profissionais, pessoal, e isso é uma grande fortaleza para mim, isso é muito importante. Essa rede de apoio feminina, principalmente das produtoras culturais, né? Das poucas que eu conheço, eu vejo como um laço muito forte, não só de trabalho, mas de apoio mesmo, né? De doação umas para Isso. as outras. E E por ser com... autônoma, né, também, assim, de estar buscando, a gente tem que trabalhar na frente para poder manter o de hoje, né, para manter
o que se precisa para uma estrutura familiar. Então, parece que o trabalho fica dobrado, né, para essas mães. Parece não, é dobrado. Então, é muito importante essa união e muito importante essa pauta aqui. Mas aí me conta como é que foi essa retomada dos trabalhos em plena pandemia, tendo já essas questões para dar conta e a gente voltou a produzir, né? E como é que foi assim a principal diferença para você que você sentiu nessa dinâmica do trabalho? Eu acho que essa dinâmica do home office, né, sem encontrar pessoas, eu particularmente não parei, né? A gente sempre tá criando e co-criando juntas, né? E fazendo acontecer. Essa é a dinâmica de uma produção. Então, a gente não espera, a gente vai atrás. Então, caiu aqui. Então, eu tive, nesse período de pandemia, na verdade, eu tive uma dinâmica mais corrida de trabalho. Tive que me organizar em termos de estrutura de casa, né? Quais os horários que a gente cuida da casa, quais os horários que a gente trabalha e senta no escritório. E eu acho que o mundo todo passou por isso também, né? Teve situações aí em relação ao home office novas para todo mundo que teve que aderir nessas circunstâncias. Em relação aos projetos culturais, a Lei Aldir Blanc foi muito importante, não tem como negar, assim, é um processo muito... Foi um processo muito necessário para sustentar todos os trabalhadores da cultura, por mais que não sejam grandes recursos, mas foram recursos que mantiveram, de certa forma, esse mercado, essa indústria ativa, né? As pessoas conseguiram se movimentar de alguma forma com a Lei Aldir Blanc, com os projetos e com o patrocínio proposto pelo governo. A gente teve que se adaptar à dinâmica online, né, no final das contas. Eu acho que não conseguiu abranger todas as características que o mercado cultural e de eventos necessitam, mas, de alguma forma, acalentou ali um pouco as nossas esperanças e o processo de escassez que a gente estava vivendo com essa pandemia. E os projetos que você aprovou na lei, que você produziu, você pode falar de algum deles pra gente? Eu tô aqui com o Instagram da Dali, né, aberto. E aí teve a live de Clara, né? Teve o Festival Mapping. Fala deles pra gente. A gente, da pandemia do ano passado, 2020, eu já comecei com um projeto que é chamado Nosso São João, que foram 2 arraiais online, né? Foi o Arraiá, que é da minha comadre, que também é produtora, Ralene Dantas. Maravilhosa! E o Arraiá do Outro Parque. E o Arraiá do Outro Parque também é de uma produtora cultural, também mãe, minha parceira, que é a Luciana. Então, a gente juntou esses 2 projetos que estavam com patrocínio pela Lei de Djalma, Maranhão, uma lei municipal, e com patrocínio da Unimed, e a gente conseguiu colocar ele no ar. Eu fui convidada por elas para trabalhar na coordenação e na produção dos 2 projetos. Então, assim que começou a pandemia, a gente já começou a trabalhar nesses projetos. Foi a primeira realização, né, durante a pandemia, e em paralelo eu estava já trabalhando com a Clara, que estava num processo de vaquinha online para conseguir lançar o seu EP. E aí a gente estava trabalhando para conseguir recursos. Em paralelo também teve o edital do Sebrae, do RN, né, que também ajudou muito, que é um edital que todo ano eles lançam, então é um edital de apoio muito forte aqui dentro do Rio Grande do Norte. E a gente conseguiu ser aprovado para lançar o EP de Clara. Então, eu fiz o nosso São João, na sequência a gente lançou
acho que em junho e julho foi o nosso São João, e em setembro a gente estava lançando o EP de Clara, o Volte Peg, marcando aí um novo caminho na carreira da cantora, que é um trabalho que a gente tem feito em conjunto, tem trabalhado juntas e tem sido muito importante. Então, foram os dois principais trabalhos, eu acho, durante a pandemia, de 2020, no caso. E aí foi quando abriu a CIPAL, quando vieram os recursos, quando abriram os editais a partir do segundo semestre do estadual, né? E aí a gente conseguiu também com Clara, a gente fez pela municipal, a gente fez uma live e a gente também lançou um clipe, que é esse clipe do mesmo, que foi lançado essa semana. A gente conseguiu produzir esse clipe através desses recursos. E isso, assim, foi essencial para impulsionar a carreira dela. Tem sido, né? Está sendo essencial para impulsionar a partir do lançamento do EP. E aí, pela estadual, eu trabalhei num projeto em parceria com outros dois produtores, que é Renata Marques e Márcio Sá, que é o pessoal do circo, né? Que eu também trabalho com circo. E aí a gente fez um projeto que foi pela estadual, a Mostra Muganga de Circo, que a gente antes do Dia Nacional do Circo, a gente fez uma mostra online, com a ideia, obviamente, de se tornar um festival, né? A gente quer firmar um festival de circo aqui no Rio Grande do Norte. Então, foi um pontapé inicial muito importante, através da Lei Aldir Blanc, essa mostra de circo. O Potimap, ele ainda não saiu, né? Ele está no papel ainda. A gente está para sair ele. É um projeto de artes urbanas, que a gente escreveu também para a Lei Aldir Blanc, pelo estadual, ele foi aprovado, mas ele ainda está em pré-produção. Ele ainda está em pré-produção. Ótimo. O que a gente pode ver realmente e constatar é essa força feminina, né? Eu fico assim muito feliz de estar recebendo você aqui para falar dessa força, para falar dessas produções, porque parece não, foi um período onde a gente trocou muito com outras pessoas, né? Apesar de estar todo mundo distante, todo mundo trocou mais, como diz Railene mesmo, o junteiro, fez lá, foi acontecer. É muito bom esse junteiro, é muito bom. Mesmo à distância, assim, a gente consegue se sintonizar. Essa força é muito importante. A gente precisa trocar, precisa fazer girar, abraçar, apoiar as ideias, né? E eu acho que com a Lei de Blanc, muitas ideias saíram da gaveta. Muita gente nova colocando projeto para fora. Então, assim, isso é uma vibração muito boa para o mercado cultural, para a gente ver o que a gente tem. Às vezes tem muitas ideias legais, muitos projetos bacanas, muita gente nova que a gente não conhece e que através desses recursos a gente consegue ver, né? A gente consegue observar. E como eu falei, por mais que seja recurso pequeno, a gente é um pontapé inicial, né, para projetos que podem se desenvolver ainda e para impulsionar carreiras, impulsionar amostras, né, de todos os segmentos, assim. Eu acho que é muito importante esse incentivo através da lei, assim, ele foi o que segurou todo mundo, não só no Rio Grande do Norte, mas o Brasil inteiro ainda está segurando muita gente e fazendo as pessoas colocarem sua criatividade, suas ideias e suas questões para fora, né? Mostra que todo investimento em cultura é um grande investimento, né? Sim, todo investimento é um grande investimento, exatamente. Porque a agrada... gente já realiza, né, com pouco. Então, quando tem um empurrãozinho, a gente já se abre bastante. A gente aqui do Mercado Cultural e do Pantin agradece muito a sua participação, suas palavras. O Pantin está aberto para divulgar produções e tudo mais. Sinta-se abraçada, acolhida, para estar sempre aqui com a gente divulgando suas produções. Muito obrigada por essas palavras e a gente já vai encerrando por aqui.
Obrigada, Claudinha. Obrigada por receber, obrigada por conversar. E a gente está aqui, assim, pertinho. A gente fica dentro uma da casa da outra. Então, isso é legal também. A gente acaba se entrando na casa, vendo as dinâmicas. E a pandemia também trouxe isso. Apesar da distância, a gente está perto. E é bom saber disso, é bom saber desse apoio. E muito axé para os projetos do Pantin também. Axé, Beijão. obrigada, Carol. Este é o programa Mercado Cultural e hoje a gente recebeu Carol Carvalho, produtora cultural. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte e se inscreva no canal do pantim.com.br. O Mercado Cultural é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, com patrocínio da Fundação José Augusto, Estado do Rio Grande do Norte, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal.